Da meia-noite especial em direto por videochamada, Gonçalo Matias, professor de Direito Internacional. Muito boa noite e obrigada por estar connosco. O Tribunal Internacional de Justiça, como vimos, ordena o fim da invasão na Ucrânia. Esta decisão é provisória. Ainda assim, o que é que foi alcançado hoje e o que se segue? Boa noite. O que foi alcançado hoje foi uma enorme vitória por parte da Ucrânia. Aliás, o presidente Zelensky, na declaração que faz, diz isso mesmo. Recorde-se que a Ucrânia tinha, logo nos dias seguintes à invasão russa, suscitado este processo, iniciado este processo junto do Tribunal Internacional de Justiça, com base na Convenção contra o Genocídio, dizendo que esse tinha sido o argumento invocado pela Rússia para dar início às operações militares, o facto de a Ucrânia ter praticado genocídio nas províncias de Donetsk e Lugansk. E a Ucrânia vem contestar esse facto, dizendo que isso não é verdade e, portanto, que não haveria nenhuma justificação para a invasão russa, que essa invasão seria ilegal e devia cessar imediatamente. Pouco tempo depois, aqui uma decisão muito rápida do Tribunal quanto a estas medidas cautelares, o Tribunal vem reconhecer total razão à Ucrânia, dizendo que, de facto, não há evidência da prática de genocídio por parte da Ucrânia naqueles territórios, e mandando a Rússia cessar imediatamente todas as operações militares. Repare-se que isto tem um significado muito grande neste contexto, porque a Rússia tinha ela própria invocado o direito internacional, diz que estava a proteger a Carta das Nações Unidas para ter esta intervenção. Esse argumento da Rússia cai completamente por terra depois desta decisão do Tribunal Internacional de Justiça. Hoje a Rússia não tem a possibilidade de invocar esse argumento. Por outro lado, a Rússia, quando envia uma carta ao Tribunal, recordo que a Rússia não esteve presente nestas audições, recusou estar presente nestas audições, recusou ou dizia recusar a jurisdição do Tribunal, mas numa carta que enviou acabou por sublinhar que a Rússia estava a agir ao abrigo do direito de legítima defesa da Carta das Nações Unidas e, portanto, a Rússia nunca abandonou um discurso, nem a Rússia nem o próprio Putin abandonaram um discurso muito colado ao direito internacional. Neste momento não há qualquer hipótese de a Rússia sustentar esse discurso, porque o órgão máximo das Nações Unidas, em termos de decisão judicial, o Tribunal Internacional de Justiça, de aplicação do direito internacional, vem dizer com toda a clareza que a Rússia está a violar direito internacional e que deve cessar imediatamente todas as operações militares. Gonçalo Matias, o Tribunal concluiu que o pedido da Ucrânia justifica medidas preventivas contra aquilo que classifica de abusos da Ucrânia de abusos da Rússia, assim é que é, durante esta guerra na Ucrânia. Podemos estar a falar de que tipo de medidas e, se esta ordem não for cumprida, que meios tem o Tribunal para levar a este cumprimento? As medidas que foram determinadas foi a cessação imediata de toda a atuação militar, o recuo das tropas e a garantia de que as tropas não continuam no terreno. Portanto, isso foi a ordem que o Tribunal deu às partes e aqui muito especificamente à Federação Russa. Portanto, as ações militares devem cessar imediatamente e as tropas russas devem retirar do terreno. O Tribunal não tem à sua disposição propriamente uma polícia e, portanto, não é possível ao Tribunal fazer deslocar forças ou ter outro tipo de medidas bélicas no terreno. Portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista das ações militares, o próprio presidente Zelensky reconhecia isso mesmo, do ponto de vista das operações militares, não é possível ao Tribunal determinar ações que tenham no terreno um efeito concreto. Agora, do ponto de vista do direito internacional e da própria ação diplomática, a Rússia está ainda mais isolada. A Rússia hoje ficou ainda mais isolada, porque, repare, até aqui tinha havido um conjunto de diligências que eram essencialmente políticas. A própria resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas foi classificada pela Rússia como uma ação política e muito polarizado esse discurso, dizendo, no fundo, que o Ocidente estava a acusar erradamente a Rússia de um conjunto de ações que não correspondiam à realidade. Pois agora há um tribunal independente, no qual, aliás, há, como a peça referiu e como referiu Patrícia bem, tem assento um juiz de nacionalidade russa e um juiz de nacionalidade chinesa, ambos, aliás, votando contra esta decisão, mas um tribunal independente e imparcial. Gonçalo, a posição, pelo menos do juiz, por parte da China, ou era esperada outro sentido de voto?
A China tem-se abstido do ponto de vista político nos órgãos em que tem participado, nomeadamente no Conselho de Segurança. Aqui era mais improvável que o juiz se abstivesse, porque não, enfim, não pode haver propriamente uma abstenção, uma vez que não se trata de um órgão político, é um órgão judicial, e portanto compreende-se o voto contra, embora coloque naturalmente estes juízes, quer o juiz russo, quer o juiz, quer a juíza, que é uma juíza chinesa, numa posição um pouco difícil, porque de facto não acompanham os colegas numa apreciação que é essencialmente judicial. E, portanto, pode haver aqui algumas dúvidas sobre a imparcialidade destes juízes que votaram num sentido que tem claramente um objetivo político. Em qualquer caso, o órgão é um órgão colegial e, portanto, a decisão é tomada por maioria, há uma larguíssima maioria, 13 votos contra 2 votos, e, portanto, não há qualquer dúvida sobre a legitimidade jurídica, judiciária desta decisão. Gonçalo Matias, esta posição do Tribunal, pergunto-lhe se vem dar também força ao outro processo que está em curso em Haia. Sim, há um outro processo em curso em Haia, esse no Tribunal Penal Internacional, que visa julgar por crimes de guerra e crimes contra a humanidade os altos responsáveis políticos e militares da Rússia. Ainda hoje, o procurador do tribunal esteve na Polónia e esteve na Ucrânia, na zona oeste da Ucrânia, a recolher provas, a falar com as pessoas, a olhar para evidências e fez uma declaração muito forte dizendo que os factos a que assistiu e que teve conhecimento configuram crimes ou podem configurar crimes punidos pelo Estatuto de Roma, que o seu gabinete tem competência para investigar e, portanto, ainda hoje, ao mesmo tempo que o Tribunal Internacional de Justiça emitia esta decisão, o procurador do Tribunal Penal Internacional, no terreno, mesmo na Ucrânia, esteve em várias diligências e avançando o processo. E, portanto, também é esperado que esse processo venha a avançar com alguma rapidez. Este processo, estas medidas preventivas, volto a dizer, foram decididas com enorme rapidez relativamente ao pedido que foi formulado pela Ucrânia. Gonçalo Matias, para concluir, assistimos hoje, já referiu alguns deles, mas a uma brutalidade de ataques contra um teatro, uma piscina, enfim, locais que eram utilizados para abrigos de civis. A recolha de provas já me disse que continua em curso, mas as imagens a que nós estamos a assistir, elas servem como prova ou não? Sim, sem dúvida, servem como prova. Isso mesmo foi dito pelo procurador do tribunal, que esteve a visionar estas imagens e que entende que elas servem como prova. Continua a apelar à população e aos jornalistas para que enviem ao gabinete do procurador estas imagens e disse de forma muito clara que qualquer ataque intencionalmente dirigido contra populações civis constitui um crime de guerra ou um crime contra a humanidade e que o Tribunal não hesitará em continuar o processo e ele, enquanto procurador, não hesitará em acusar os responsáveis por estes crimes. Professor Gonçalo Matias, boa noite e muito obrigada. Obrigado.